Fala rapaziada, professor Rafael Spier na área. Eu tenho um prazer enorme de estar aqui com vocês resolvendo questões do CESP e Sebrasp sobre licitações. Nesse terceiro vídeo, para encerrar a série licitações rumo à aprovação do cargo da Polícia Civil do Distrito Federal, cargo de agente, cujo edital no item 5 exigiu estudar licitações. Nessa série, eu já tive a oportunidade de colocar à disposição de vocês aqui no meu canal 2 vídeos que abordaram os temas 5.1, 5.2, 5.3. Basicamente, resumindo, seria princípios da licitação, ainda dispensas e inexigibilidades, contratação direta e ainda modalidades, tipos e procedimentos licitatórios. Ué, Rafael, então você já abordou todos os assuntos do edital no tocante a licitações? Então, nesse terceiro vídeo, eu vou pegar o tema procedimentos lá do item 5.3 e dar uma verticalizada. Porque se o examinador cobrar alguma coisa difícil, muito difícil, tipo nível diabólico de prova, certamente você vai ter alguma questão extraída dos artigos que eu vou comentar agora a partir de 11 questões que eu vou resolver nesse vídeo. Então não deixe de assistir esse vídeo até o fim, porque vai fazer total diferença para você que deseja ficar entre os primeiros classificados. Bacana até aqui? Então no seu edital, de olho na telinha aí, ó. No seu edital, eu tô aqui, ó. Tópico 5.3, pormenorizando procedimentos. Fechou? Vamos nessa então. Primeira questãozinha. Valendo! O edital de processo de contratação de obra e serviço de engenharia deve conter, entre outras informações, a modalidade, o regime de execução e o tipo de licitação, bem como as condições de pagamento, sendo facultado ao agente público divulgar o cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. Gabarito da questão: errado. Por quê? Artigo 40, inciso 14, a linha B, ele vai nos dizer que não é facultado divulgar cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. Não é facultado, é obrigatório. Dá uma olhada lá no dispositivo, veja que se cai uma dessa na prova, é realmente de causar temor naqueles que não viram. Artigo 40 traz as regras, né, que devem constar no edital, as disposições obrigatórias, tá? E aí uma delas, artigo 40, inciso 14, a linha B. Próxima questão. Para fins de adiantamento de cronograma, é permitida a execução de obras concomitantemente à fase de elaboração do projeto básico, desde que autorizado pela administração. Errado. Projeto básico, ele é condição para abertura da licitação de obras e serviços. Segundo a lei, anota aí, ó, item errado, com base no artigo 7º, parágrafo 2º, segundo o qual não haverá licitação sem projeto básico. Todavia, é possível que haja licitação sem projeto executivo, porque ele sim pode ser realizado, pode ser elaborado lá no contrato ao longo da execução dele, na forma do artigo 7º, parágrafo 1º. Então, essa questão, se for substituída a expressão básico por executivo, ficava certa. Vamos reler? Para fins de adiantamento de cronograma, é permitida a execução de obras concomitantemente à fase de elaboração do projeto executivo, desde que autorizado pela administração. Vamos para a próxima. 43. O conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar o objeto de licitação deve constar do projeto básico, que consiste em documento não integrante do edital. Gabarito da questão: errado. Ele é obrigatoriamente um anexo do edital. Errado o item, consulta lá.
O artigo 40, que eu tive a oportunidade de comentar, que traz as disposições obrigatórias de todo instrumento convocatório em termos de licitação regida pela 8666, no seu parágrafo 2º, diz que, além da minuta do contrato, né, entre outros anexos obrigatórios, também será obrigatório o anexo do projeto básico. Agora atenção, que ele pode pegar você no pé. Julga o item. É necessário haver como anexo obrigatoriamente o projeto executivo. Errado, porque conforme vimos na questão anterior, artigo 7º, parágrafo 1º, o que é necessário para obra e serviço é ter projeto básico. Projeto executivo pode ser autorizado a sua elaboração lá na execução do contrato. Então ele também não pode ser, por conclusão, um anexo obrigatório no instrumento de convocação. O que é obrigatório é o projeto básico, no caso de obras e serviços. Fechou? Vamos para a próxima questão. A administração pública divulgará o edital para a licitação de um serviço de engenharia. O valor orçado do projeto básico é de R$ 1 milhão. O regime de execução será empreitada por preço global. A concorrência é a modalidade e o tipo de licitação é o menor preço. O prazo para encaminhamento de proposta será de 45 dias. Tudo bem até aqui? Tudo isso merece ser sublinhado, vai ser utilizado como argumentação para julgar os próximos itens. É com base neles, então, que a gente pode passar adiante, considerando essas informações, julgue. Primeira questão. Apenas modificações no edital que inquestionavelmente afetem a formulação de propostas demandarão a reabertura do prazo para recebimento de propostas. Errado. Artigo 21 da Lei 8666, parágrafo 4º. Ele coloca assim: qualquer alteração do instrumento de convocação deverá devolver prazos, deverá reabrir prazos, exceto quando inquestionavelmente a alteração não atrapalha a proposta, não, de alguma forma, atinge o conteúdo das propostas. Aí, nesse caso, se não atinge inquestionavelmente o conteúdo de propostas, não precisa reabrir prazo. O que fez o examinador aqui? Ele inverteu a regra, dizendo que não é necessário reabrir prazo, exceto quando inquestionavelmente atingir o conteúdo de propostas. Deu para entender? Quando, na verdade, não se pode furtar reabrir prazos, a administração é obrigada a devolver prazos em qualquer alteração, exceto quando inquestionavelmente a tal alteração não atinge o teor das propostas. Então o examinador só inverteu a regra, tornando errado o item. Ó, memorização, questão bem complexa, tá? Merece ser relida. Apenas modificações no edital que inquestionavelmente afetem a formulação de propostas demandarão a reabertura do prazo para recebimento das propostas. Errado. 45. O prazo de 45 dias para recebimento de propostas é aceitável. Correto até aqui. Pois supera o prazo mínimo exigido pela legislação vigente, no caso de concorrência do tipo menor preço. Resposta. Correto. Artigo 21, parágrafo 2º. A lei vai dizer que para concorrências de menor preço, o prazo mínimo é de 30 dias. Só que veja que a administração foi além, colocando prazos de 45 dias. Então, de fato, 45 dias é aceitável, pois supera o prazo mínimo, que é de 30 dias. Ok? Rafael, mas eu li na lei que quando a concorrência é de empreitada integral, o prazo é de 45 dias. Perfeito. O prazo mínimo é de 45 dias quando a concorrência é de empreitada integral. Só que aqui não foi o caso. Aqui a questão disse que a concorrência era de empreitada por preço global. Empreitada por preço global. Então você não considera essa empreitada. Você considera o tipo de licitação menor preço. E aí você vai estabelecer o prazo mínimo de 30 dias. O examinador colocou 45, então, certo o item. Fechado? Próxima questão, 46.
sempre que houver republicação do edital por motivo de alteração que afete a formulação de propostas, tem que ter mesmo, será necessária a reabertura do prazo para recebimento de propostas, ok? Devendo o prazo definitivo ser considerado a partir da data da última publicação do edital. Correto. Decoreba. Artigo 21, parágrafo 3º. Então, da última publicação do edital, né, dali começa a correr o prazo quando ele é devolvido. Então, se o prazo, por exemplo, é de 45 dias para a elaboração de propostas e houve uma alteração do edital a ponto de atingir a elaboração das propostas, da última publicação, você tem a recontagem do início, no prazo de 45 dias para encaminhamento de propostas. Ok? Vamos para a próxima questão. 45. Visando-se ao aumento da competitividade sem perda da economia de escala, obras, serviços e compras realizados pela administração pública poderão ser divididos em tantas parcelas quantas forem técnica e economicamente viáveis. Correto? Questão baseada no artigo 23, parágrafos 1º e 2º. Agora atenção, só um ponto importante. Qual o fundamento de pegar uma obra, por exemplo, né, de 10 milhões e dividi-la em etapas para que cada etapa seja precedida de uma licitação? Viabilizar um aumento da competição e também respeitar a economia de escala. Essa é a ideia central. Só que tem uma exigência. Se a licitação para 10 milhões era concorrência, quando eu separo, por exemplo, em 10 partes o total, cada parte sendo ela de 1 milhão, não cabe tomada de preços. Será exigida a mesma modalidade, como se você fosse realizar o teor integral de 10 milhões. Então, em outras palavras, se a obra é de 10 milhões e você divide em etapas, totalizando cada etapa em 1 milhão, apesar de 10 milhões exigir concorrência e 1 milhão admitir tomada de preços, a lei exige que a mesma modalidade, concorrência, que seria utilizada para o conteúdo de 10 milhões, seja utilizada para cada parte, que no meu exemplo foi de 1 milhão. Deu para entender? Cuidado com isso, porque o examinador, de vez em quando, com coração peludo e sangue nos olhos, cobra isso de vocês. Você não pode engolir mosca na prova não, hein? Fique atento. Vamos para a próxima questão. 48. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade, de acordo com a lei. Ok. Devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis, antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. Correto. Questão correta. Até o 5º dia útil que antecede a etapa da habilitação, qualquer pessoa poderá impugnar o instrumento de convocação. Por exemplo, questionando eventual irregularidade. Vamos supor que tinha que ter um projeto básico, porque para obra e serviço, como falei, é exigido projeto básico, e nele, por exemplo, no edital, não constava como anexo o projeto básico. Cabe impugnação? Cabe, porque nesse caso há uma ilegalidade, uma desconformidade do edital, que é um ato administrativo, com o teor da lei, que exige o projeto básico como anexo necessariamente do edital. Deu para entender? Então é possível qualquer um impugnar até o 5º dia útil que antecede a data de realização da habilitação, na forma do artigo 41, parágrafo 1º. E uma vez impugnado, esse mesmo dispositivo diz: a administração tem 3 dias úteis para se pronunciar, para dar uma resposta. É exatamente o teor da questão subsequente. Me acompanha aqui na leitura, ela vai falar disso. Questão 49. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da lei, devendo a administração pública, caso a impugnação seja protocolada no prazo da lei, que foi o prazo que eu acabei de explicar, julgá-la e respondê-la em até 3 dias úteis. Correta resposta. Vou repetir aqui, porque não custa, mas é o mesmo dispositivo. Artigo 41, parágrafo 1º. Próxima questão. O primeiro critério de desempate de licitação conduzida em igualdade de condições aos participantes é a exigência dos bens e serviços objetos da licitação serem produzidos no país. Certa resposta. Decorebinha é bom de cair na prova, hein? Artigo 3º, parágrafo 2º. Não importa se é brasileiro ou empresa de capital estrangeiro, o que importa é que ela produza bens
e preste serviços no país, no Brasil. Então, se houver empate em igualdade de condições, o primeiro critério justamente é prestar serviços ou produzir bens no Brasil. Se esse critério não for suficiente para desempatar e eu tiver uma empresa estrangeira empatada com a brasileira, aí, e só daí, atenção, o segundo critério de desempate é dar preferência de contratação para desempate em favor da empresa brasileira. Te dá uma dica, dá uma lidinha nesse dispositivo, artigo 3º, parágrafo 2º, porque ele é genial, bem interessante de cair na prova. E aí, quando você chegar lá no quarto e último critério, adiciona também o artigo 45 no parágrafo 2º. Vou colocar aqui para vocês, ó. Leiam os dois. O 3º, parágrafo 2º e o artigo 45, parágrafo 2º, tá? Esse último vai falar assim, ó. Depois de não conseguir desempatar pelos critérios do parágrafo 2º do artigo 3º, a administração só restará realizar sorteio. Mas esse é o primeiro critério? Não. É o segundo critério? Não. É o terceiro critério? Não. É o quarto critério? Não. É o quinto critério se os outros 4 não forem suficientes para desempate. Deu para entender? Muita atenção para isso daí. Lembrando que microempresa e empresa de pequeno porte, quando ela empata com uma empresa que não se qualifica como microempresa e empresa de pequeno porte, a gente vai aplicar a LC 123 de 2006, que vai estabelecer regras para dar preferência de contratação em favor da microempresa, empresa de pequeno porte, em matéria de desempate, tá? Isso não acredito que vai ser cobrado na prova da Polícia Civil, mas, de qualquer forma, fica aí a lembrança. Em relação à microempresa e empresa de pequeno porte, o desempate será resolvido em favor dela, prestigiando ela, quando ela empata com outra empresa que não se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte. Última questão, vamos nela. Está sujeita à nulidade a celebração de contrato com a administração pública que desatenda a ordem de classificação das propostas ou que inclua terceiros estranhos ao procedimento licitatório. Certa a resposta. Isso aqui, senhores, isso aqui, senhoras, é o teor do artigo 50 da Lei 8.666, que também é apelidado pela doutrina de princípio da adjudicação compulsória. Fechado? Rapaziada, parabéns, terminamos a série Licitações. Em breve eu colocarei mais uma série aqui no meu canal, rumo à aprovação, cargo de agente da Polícia Civil do DF. Vai ser a série 812, com questões estratégicas, direcionando vocês para o que eu acredito piamente que vai ser cobrado. Não deixe de assistir os outros 2 vídeos da série Licitações, porque eles estão supimpas, são super bacanas e vão ajudar você demais, tá certo? Eu tô aqui para te ajudar. Acompanha no canal, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber notícia dos próximos vídeos, me segue lá no Instagram. Em caso de dúvida, mande as dúvidas para mim lá no Instagram no direct, porque eu terei a maior honra de te responder. Valeu? Vou me despedir agora sim, ó. Até o próximo vídeo. Valeu, guerreiro, valeu, guerreira!